Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagem. Chegando com o nosso tradicional vídeo de retrospectiva, homenageando os grandes jogadores de futebol do mundo inteiro que infelizmente faleceram no ano de 2022. Nós fazemos todo ano esse vídeo. Se você não conferiu 2021, confira. Foram mais de 100 jogadores que infelizmente faleceram e nesse ano não foi diferente. Esse ano de Copa do Mundo, vamos homenagear esses jogadores. Muitos deles defenderam a seleção do seu país e marcaram a história do nosso futebol. E nós vamos relembrar esses grandes nomes do futebol. Começando pela primeira perda do ano, que foi em 2 de janeiro de 2022. Faleceu Jens Jørgen Hansen. Ele que era da Dinamarca e atuava como defensor. Ele jogou sua carreira completa pelo Esbjerg e faleceu aos 82 anos de idade. Relembrando agora, Anatoly Kuksov, da União Soviética e Ucrânia. Além de jogador, ele também foi treinador da Ucrânia e também soviético. E em 1972 defendeu a seleção soviética de futebol. Ele faleceu no dia 4 de janeiro, aos 72 anos de idade. Vamos relembrar agora do jovem Ahmet Yılmaz Salik, da Turquia, ídolo do Galatasaray e do Konyaspor. Também defendeu a seleção da Turquia de 2015 a 2017. Faleceu muito jovem, com apenas 27 anos de idade. No dia 11 de janeiro desse ano, de um acidente automobilístico. Vamos falar agora de Francisco Gento, da Espanha, ídolo do Real Madrid, e também jogou pela seleção espanhola de 1955 a 1959. Gento faleceu no dia 18 de janeiro, aos 88 anos de idade em Madrid. No dia 19 de janeiro faleceu Hans-Jürgen Dorner, da Alemanha. Ele que defendeu a Alemanha Oriental pela seleção de 1969 a 1985. Ele faleceu aos 70 anos de idade. No dia 20 de janeiro perdemos o goleiro Nadinho do Brasil, Leonardo Cardoso. Ele que era de Alagoinhas, na Bahia, e faleceu em Salvador no dia 20 de janeiro de 2022. Ele defendeu Bahia durante vários anos, mas também jogou no Vitória e no Bangu. Nadinho faleceu aos 91 anos de idade em Salvador, sofreu uma parada cardiorrespiratória em decorrência de complicações relacionadas à Covid-19. O jogador Nadinho. No dia 22 de janeiro, perdemos Lima Pereira, Portugal. Ele também que jogou pelo Porto e defendeu a seleção de Portugal de 1991 a 1995. Ele faleceu no dia 22 de janeiro aos 69 anos de idade. Vamos agora relembrar os jogadores que faleceram no mês de fevereiro. Eurípides Fernandes, conhecido como Peter, que também era brasileiro, de Igarapava, São Paulo. Ele jogou pelo Atlético Goianiense, o América do Rio Preto e também o Comercial. Ele participou também na seleção brasileira de Novos em 1963. Peter faleceu aos 81 anos de idade, depois de ficar hospitalizado em Ribeirão Preto devido a uma parada cardíaca. Ele também tinha complicações decorrentes do mal de Alzheimer. O jogador Peter. Dia 7 de fevereiro perdíamos Fábio Zambiasi, também do Brasil, ele que era de Nova Brécia, no Rio Grande do Sul. Era também zagueiro, atuou pela Portuguesa e pelo Grêmio Santanense, além do América. Zambiasi faleceu no dia 7 de fevereiro de 2022, aos 55 anos de idade, vítima de um acidente de trabalho. Ele trabalhava em corte de madeira, infelizmente foi atingido por uma árvore. E perdemos o jogador Fábio Zambiasi. Vamos agora falar de Nikolai Manoshin, que era da União Soviética e também participou da Rússia. Ele jogou pelo CSKA Moscou, grande ídolo da Rússia. Defendeu a seleção da União Soviética nos anos de 1960 e 1961. Fez parte do elenco da seleção soviética na Copa do Mundo de 1962. Ele faleceu aos 83 anos de idade no dia 10 de fevereiro. No dia 11 de fevereiro perdíamos também o brasileiro, jogador Lula. Também nós homenageamos aqui no nosso canal Luiz Ribeiro Pinto Neto. Ele que era nascido em Arco Verde, no estado de Pernambuco, e faleceu em Recife em 11 de fevereiro de 2022. Ele jogou pelo ABC, Fluminense, Palmeiras, Internacional, Sport e pela seleção brasileira atuou em 13 partidas, marcou 2 gols. Ele faleceu em Recife no dia 11 de fevereiro, aos 75 anos de idade, devido a uma parada cardíaca. O jogador Luiz Ribeiro Pinto Neto, conhecido como Lula,
Dia 14 de fevereiro, perdíamos o uruguaio Júlio Morales. Ele que também participou da seleção uruguaia em 24 partidas. Ele faleceu aos 76 anos de idade no dia 14 de fevereiro. No dia 14 também perdíamos Charles Yohane, do Zimbábue, aos 48 anos de idade. Ele que defendeu a seleção de 1996 a 2006. Infelizmente ele foi encontrado sem vida com apenas 48 anos de idade. No dia 23 de fevereiro, perdíamos Ion Adrianzari, da Romênia. Ele faleceu aos 62 anos de idade. Vamos agora falar dos jogadores que faleceram no mês de março de 2022. Marian Wisniewski, da França, ele que jogou pelo Sampdoria, pelo Saint-Étienne e também defendeu a seleção da França nos anos de 1955 a 1963, participando da Copa do Mundo de 1958, onde a seleção francesa ficou em terceiro lugar. Ele faleceu aos 85 anos de idade. No dia 6 de março, faleceu Giuseppe Wilson, da Itália, ele que participou do Napoli, do Lazio, entre outros. Participou da seleção italiana em 1974. Giuseppe faleceu no dia 6 de março de 2022, aos 76 anos de idade, vítima de um AVC. Sergei Mandreko, do Tajiquistão, e também defendeu a Rússia. Defendeu a seleção da Rússia em 1991 e 1994 e o Tajiquistão em 1992. Depois de 5 anos lutando contra a esclerose lateral amiotrófica, ele faleceu no dia 8 de março de 2022, apenas 50 anos de idade. Thomas Boy, do México, ele que jogou pelo Tigres, onde ficou muito conhecido, participou da seleção do México de 1979 a 1986. Ele estava internado no Hospital de Urgência de Acapulco e faleceu no dia 8 de março de 2022 devido a embolia pulmonar. Ele tinha 70 anos de idade. Justice Christopher, da Nigéria, faleceu também muito jovem. Ele defendeu a seleção da Nigéria em 2001 e 2002. Em 9 de março de 2022, Christopher foi encontrado sem vida em um hotel na sua cidade natal, Jos, com apenas 40 anos de idade. Porém, a causa do falecimento não foi divulgada. Jürgen Grabowski, da Alemanha, ele que atuou no Eintracht Frankfurt e defendeu a seleção da Alemanha Ocidental em 1965, Alemanha Ocidental Sub-23 em 1967 e Alemanha Ocidental de 1966 a 1974. Participando da Copa do Mundo de 66, que ficou em segundo lugar, e campeão da Copa do Mundo de 1974. Faleceu no dia 10 de março de 2022, aos 77 anos de idade. Vamos agora homenagear o jogador Abelardo Madalena, conhecido como Ladinho, do Brasil. Ele que jogou no Ferroviário, Portuguesa, Atlético Paranaense, Grêmio e também no Avaí. Além de jogador, também foi treinador. Ele faleceu em Tubarão aos 75 anos de idade no dia 24 de março de 2022. Ele tinha 75 anos de idade. Titus Bubernik, da Eslováquia, Tchecoslováquia. Ele que defendeu a seleção da Tchecoslováquia de 1958 a 1963, ficando em segundo lugar na Copa do Mundo de 1962. Ele faleceu no dia 27 de março, aos 88 anos de idade. Dá para você notar que outras culturas, outros países, dificilmente se coloca a causa do falecimento. Nós estamos tirando as informações do Wikipedia, que é o maior site de informações não só do Brasil, mas do mundo. O Wikipedia é muito bacana as suas informações. Vamos agora falar de Nassi Erden, da Turquia. Ele fez parte do elenco da seleção turca que disputou a Copa do Mundo de 1954 e ele atuava como defensor. Ele faleceu no dia 28 de março, aos 91 anos de idade. Ridvan Polat, da Turquia também. Ele fez parte da seleção turca e disputou a Copa do Mundo de 1954. Ele faleceu no dia 31 de março, aos 93 anos de idade. Quem também faleceu no dia 31 de março foi o Zoltán Friedmanski, da Hungria. Ele que também defendeu a seleção da Hungria na Copa do Mundo de 1958. Ele faleceu aos 87 anos de idade. Vamos agora lembrar os grandes jogadores que faleceram no mês de abril.
Brasil. No dia 2 de abril, perdemos Leonel Sanches, do Chile, considerado um dos melhores jogadores do seu país. Jogou pela Universidade do Chile, Colo-Colo, entre outros. Defendeu a seleção chilena a Copa do Mundo de 1966. Ele jogou pela seleção de 1955 a 1968. Ele faleceu no dia 2 de abril, aos 85 anos de idade, em Santiago do Chile. Vamos agora falar de Wolfgang Farian, da Alemanha. Ele jogou pelo Hertha Berlim, pelo Munique, Fortuna Köln, defendeu a seleção alemã de 1962 a 1964. Participando da Copa do Mundo de 1962. Ele faleceu aos 80 anos de idade, no dia 13 de abril desse ano. Também no dia 13, perdíamos o grande ídolo da Colômbia, Fred Rincón, que nós também homenageamos no dia do seu falecimento. Ficou muito conhecido no Brasil, participando, claro, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, do Cruzeiro, voltou para o Corinthians em 2004, mas ele jogou também no Tolima, jogou no América de Cali, jogou no Napoli e, claro, na seleção da Colômbia de 1990 a 2001. Foi um grande jogador. No dia 11 de abril de 2022, infelizmente, Rincón sofreu um acidente de carro. O veículo do ex-jogador foi atingido por um ônibus na cidade de Cali. Ele foi levado para uma clínica, logo após foi atestado seu estado grave de trauma crânioencefálico. Foi submetido a cirurgia. No dia 13 de abril, ele veio a falecer. Fred Rincón tinha apenas 55 anos de idade. Grande jogador e muito conhecido aqui no Brasil. No dia 16 de abril, perdíamos Joachim Streich, da Alemanha. Ele que jogou pela Alemanha Oriental, nas Olimpíadas em 72. Também pela Alemanha Oriental, defendeu a seleção de 1969 a 1984. Faleceu no dia 16 de abril de 2022, aos 71 anos de idade. No dia 27 de abril, faleceu Carlos Garcia Cambón, da Argentina. Ele que jogou pelo Chacarita Juniors, Boca Juniors e Unión, sendo um grande atacante da Argentina. Ele faleceu aos 73 anos de idade em decorrência de um aneurisma na aorta abdominal. Grande jogador argentino. No mês de maio, agora, vamos homenagear, foram grandes perdas para o nosso futebol. Ivica Ozin, da Bósnia-Herzegovina. Ele jogou pela seleção da Iugoslávia de 1964 a 1969. Seu último trabalho foi como técnico da seleção japonesa de 2007. Ele teve que se retirar após sofrer um ataque cardíaco. Ele faleceu no dia 1º de maio de 2022, aos 90 anos de idade. Leo Wilden, da Alemanha. Ele que jogou no Colônia e também no Bayer Leverkusen. Defendeu a Alemanha Oriental de 1960 a 1964, participando da Copa do Mundo de 62. Wilden faleceu aos 85 anos de idade no dia 5 de maio de 2022. Também no dia 5, perdíamos Lamin Conté, de Serra Leoa, com apenas 45 anos de idade. Vamos agora entrar numa sequência de perdas muito próximas de jovens jogadores. Ele jogou pela seleção de Serra Leoa de 1993 a 2006. Ele faleceu no dia 5 de maio de 2022 na cidade de Quenema, após uma doença prolongada. Ele tinha apenas 45 anos de idade, mas a causa do falecimento não foi divulgada. Dia 5 também, perdíamos Theodore Zui Nguema, do Gabão. Ele que jogou pela seleção de 1995 a 2005, foram 10 anos à frente, aos 48 anos de idade. Ele estava internado no hospital de La Paz, em Baté, na cidade portuária de Guiné Equatorial. A causa do seu falecimento não foi divulgada, mas também faleceu muito jovem, ainda aos 48 anos de idade. Antônio Salazar Castilho faleceu no dia 8 de maio, no México, apenas 33 anos de idade. George Lucock, dos Países Baixos. Ele era holandês e também defendeu a Escócia. Defendeu a seleção dos Países Baixos e também do Congo. Era um grande jogador do Sparta Braga. Em 9 de maio de 2022, Lucock faleceu aos 29 anos de idade, parada cardíaca. Grande jogador. No dia 14 de maio, faleceu Max Rolón, da Argentina, que também ficou muito conhecido aqui no Santos. Jogou no Barcelona, jogou no Lugo, jogou pela seleção argentina sub-20. Infelizmente, ele faleceu no dia 14 de maio, vitimado por um acidente de trânsito na província de Santa Fé, na Argentina. Ele tinha apenas 27 anos de idade, em plena atividade. Francisco Rodrigues Garcia, da Espanha. Ele fez parte da seleção espanhola na Copa do Mundo de 1962. Ele
faleceu no dia 17 de maio, aos 88 anos de idade. Fauzi Mansouri, da Argélia, faleceu no dia 18 de maio, aos 66 anos de idade. Ele defendeu a seleção da Argélia de 1981 a 1986. Ele tinha 66 anos de idade. Marco Antônio Ornés, do Chile, ele que defendeu a seleção do Chile em 1982 até 1995. Ele faleceu no dia 21 de maio devido a um câncer no estômago. Ele tinha 64 anos de idade. Vamos agora homenagear o goleiro Wendel, e também nós homenageamos aqui no nosso canal, brasileiro de Recife, no estado de Pernambuco, e faleceu no Rio de Janeiro em 23 de maio desse ano. Ele tinha 74 anos de idade. Jogou pelo Botafogo, Fluminense, Guarani, Ferroviário e jogou pelo Brasil em 1973 e 1974. Ele faleceu em 74 anos de idade, nesse dia 23 de maio de 2022. Perdimos também, nesse mesmo dia 23, Jaime Giolo, o Dusca, também outro grande goleiro. Ele faleceu no dia 23 de maio, aos 85 anos de idade. Ele jogou pelo Palmeiras, o seu time realmente de destaque, mas também atuou em outros times. Jaime Giolo faleceu vítima de infarto agudo do miocárdio, na cidade de São João da Boa Vista, sua cidade natal em São Paulo. E no dia 31 de maio, perdemos Jacques Neguat, de Camarões. Ele que defendeu a seleção na Copa do Mundo de 1982. Ele jogou na seleção de 1977 a 1984. Ele faleceu aos 66 anos de idade, após luta por vários anos contra a doença, mas não foi divulgada a causa do falecimento. Vamos agora fazer uma homenagem aos jogadores que faleceram no mês de junho desse ano. Stevan Izok, da Hungria, ele defendeu a seleção nos anos de 1969 a 1973. Ele faleceu no dia 2 de junho, aos 75 anos de idade. Goran Stankovic, da Eslovênia e Iugoslávia. Ele defendeu a seleção da Eslovênia de 2001 e 2002. Copa do Mundo de 2002 na Coreia do Sul e Japão. Ele faleceu muito jovem, aos 42 anos de idade. A causa do falecimento não foi divulgada. São pouquíssimas as informações. Haidar Abdul Razak, do Iraque, também faleceu muito jovem. Ele participou da seleção nacional de 2001 a 2007. Ele faleceu no dia 5 de junho de 2022, aos 39 anos de idade, em Bagdá. Dia 9 de junho perdemos Billy Bingham, do Reino Unido, da Irlanda do Norte. Ele defendeu a seleção da Irlanda em 1951 até 1963. Faleceu no dia 9 de junho, aos 90 anos de idade. Berdin Pransky, da Alemanha, atuou pela seleção da Alemanha Oriental como goleiro de 1967 a 1976. Ele faleceu no dia 11 de junho, 77 anos de idade. Carlos Falé, de Portugal, ele jogou pelo Sporting de Portugal e faleceu no dia 12 de junho de 2022, um dia após completar 89 anos de idade. Franklin Anangono, do Equador, faleceu também jovem ainda. Defendeu a seleção do Equador em 1999, fazendo 7 partidas. Ele faleceu no dia 13 de junho de 2022, aos 47 anos de idade. Orlando Serrano, da Colômbia, também participou da seleção da Colômbia na Copa do Mundo de 1962. Ele atuava como meia. Ele faleceu aos 83 anos de idade no dia 13 de junho desse ano. Vamos agora homenagear Javier Cárdenas, do México. Ele também participou da Copa do Mundo de 1978, defendendo o México. Ele faleceu aos 69 anos de idade no dia 25 de junho de 2022. Vamos agora homenagear os jogadores que faleceram no mês de julho de 2022. Andy Gohan, do Reino Unido, Inglaterra, Escócia. Ele foi goleiro, grande goleiro, jogou no Manchester United, no Coventry City, entre outros. Defendeu a seleção da Escócia de 1985 a 1998. Também jogou na seleção sub-20. Ele faleceu no dia 2 de julho de 2022, decorrente de um câncer no esôfago. Ele tinha 58 anos de idade. Andreas Toroskisik, da Hungria. Ele que jogou pela seleção da Hungria de 1977 a 1984. Ele faleceu no dia 9 de julho de 2022, aos 67 anos. Cho Jung-Hyun. Olha, nós pesquisamos bastante, mas o Wikipédia não tem nenhuma foto. Pesquisamos também toda a internet
não conseguimos identificar uma foto dele. Parecem outros cantores com outros nomes parecidos, mas a foto dele. Mas ele faleceu aos 53 anos de idade no dia 10 de julho de 2022. E ele defendeu a seleção da Coreia do Sul de 1992 a 1996. Ele faleceu aos 53 anos de idade. Deixando registrado aqui a nossa homenagem. Vítor Benítez, do Peru. Ele que jogou no Boca Juniors, no Milan, no Roma, no Veneza, no Sporting Cristal. Defendeu a seleção peruana em 1957 até 1959. Ele faleceu no dia 11 de julho de 2022, aos 86 anos de idade. Ele morava na Itália. Grande jogador peruano. Luiz Carlos Pires Queiroz, mais um brasileiro que nos deixou. Ele que nasceu em Pelotas, faleceu no dia 13 de julho de 2022, bem em Pelotas, aos 76 anos de idade. Jogou pelo Botafogo, foi ídolo do Grêmio, do CSK, entre outros. Ele foi vítima de um aneurisma. Grande jogador Jürgen Hensch, da Alemanha. Ele que defendeu a seleção alemã de 1969 a 1975. Ele faleceu no dia 14 de julho de 2022, aos 82 anos de idade. Cleon Strick, dos Países Baixos, mais precisamente na Holanda. Ele foi defensor da Holanda, dos Países Baixos, de 1969 a 1974, parte da seleção holandesa na Copa de 74. Ele faleceu no dia 14 de julho de 2022, aos 78 anos de idade. Georgi Yatsei, da Rússia, jogou no CSK Moscou, Sparta Moscou, Lokomotiv Moscou, defendeu a União Soviética nos anos de 78 e 79. Ele faleceu no dia 15 de julho em Moscou, aos 74 anos de idade. A causa do falecimento não foi divulgada. Alexander Kozyov, Rússia, faleceu muito jovem, aos 29 anos de idade, no dia 15 de julho de 2022. Francesco Rizzo, da Itália, que jogou pela Fiorentina, Bologna, Gênova, entre outros. Defendeu a seleção italiana em 1966, Copa do Mundo. Francesco Rizzo atuava como meia. Ele faleceu no dia 17 de julho de 2022. Ele tinha 79 anos. No dia 21, quem faleceu foi Uwe Seeler, da Alemanha. Ele que jogava no Hamburgo, mas defendeu a seleção da Alemanha Ocidental, sub-17, e a principal de 1954 a 1970. Disputou 4 Copas do Mundo. Uma curiosidade que ao lado de Pelé, Klose, Cristiano Ronaldo, detém um recorde de jogar 4 Copas do Mundo. Ele jogou 58, 62, 66 e 70. Faleceu no dia 21 de julho, aos 85 anos de idade. Uma lenda do futebol alemão. Milan Dvorak, da Tchecoslováquia. Ele defendeu a seleção em 1952 até 1958. Ele faleceu no dia 21 de julho, aos 87 anos de idade. Para encerrar o mês de julho, Josef Kardus, da Hungria. Ele participou da seleção húngara de 1980 até 1986. Ele faleceu no dia 28 de julho, 62 anos de idade. E vamos continuando as nossas homenagens aos jogadores de futebol que faleceram ao longo do ano de 2022. Chegando agora no mês de agosto, no dia 3, perdemos Milan Vec. Foi um jogador italiano que também se tornou treinador de goleiros, participou da seleção italiana. Ele faleceu aos 73 anos de idade. Também no dia 3, perdemos Andrés Rubins, da Letônia e União Soviética. Ele atuava como meio-campista. Ele jogou pela seleção da Letônia de 1998 a 2011. E a causa do falecimento não foi divulgada. Ele faleceu com apenas 43 anos de idade. No dia 24 de agosto, perdemos Orlando de la Torre, do Peru. Ele que competiu na Copa do Mundo de 70. Faleceu aos 78 anos de idade. No dia 27 de agosto, Milutin Soskic, da Iugoslávia. Ele faleceu aos 84 anos de idade, foi um grande goleiro da Iugoslávia, participando inclusive da seleção 1959 a 1966. Faleceu aos 84 anos de idade. No dia 31 de agosto, perdemos Alexander Horvat, da Eslováquia, e também jogou pela Tchecoslováquia. Seleção de 1964 a 1970. Atuava como defensor, faleceu aos 83 anos de idade. Chegamos ao mês de setembro. Em setembro também tivemos grandes perdas. No dia 2, Manuel Almeida Duarte, de Portugal,
jogava como atacante, jogou na seleção de Portugal em 1968. Ele faleceu aos 74 anos de idade em Falé, distrito de Praga, em Portugal. Dia 7 de setembro, Piet Cherivers também foi goleiro dos Países Baixos. Ele participou da seleção de 1961 a 1984. Ele faleceu aos 75 anos de idade. Dia 14, Mariano Ondo, da Guiné Equatorial. Faleceu muito jovem, com apenas 23 anos de idade. Ele era lateral direito. Ele faleceu enquanto treinava com a seleção nacional da Guiné Equatorial, de 14 de setembro, aos 23 anos de idade, após sofrer uma parada cardíaca. Muito jovem ainda. Luciano Vassalo, da Etiópia. Ele foi o jogador que mais atuou pela seleção nacional etíope, de 1953 a 1970. Ele faleceu aos 87 anos de idade. Vamos agora falar de José Amoroso Filho, mais uma grande perda do Brasil. Ele jogava como centroavante. Faleceu no dia 16 de setembro, quando ia completar 85 anos de idade. Estava apenas 3 dias. E a causa do falecimento não foi divulgada. Andrés Prieto, do Chile, jogou pela seleção do Chile de 1947 a 1957. Jogou também pelo Colo-Colo, grandes times, né? Universidade Católica, entre outros. Ele faleceu no dia 25 de setembro, aos 93 anos de idade. No dia 26, Ronnie Peterson, da Suécia, ele que jogou pela seleção em sueca, atuava como goleiro, participou da Copa do Mundo de 1970. Ele faleceu aos 82 anos de idade. No dia 30 de setembro, faleceu François Remeter, da França. Também era um grande goleiro. Atuou na Copa do Mundo de 1954, onde atuou pela sua seleção, e faleceu aos 94 anos de idade. Chegando ao mês de outubro, no dia 4, perdemos Jesus del Murro, do México. Ele que atuou na Copa do Mundo de 1958, 62 e 1966, na seleção mexicana. Ele faleceu aos 84 anos de idade. Masato Kudo, do Japão, faleceu muito jovem, 32 anos de idade apenas. Jogou pela seleção do Japão em 2013. Ele faleceu de complicações e uma cirurgia no cérebro, dia 21 de outubro. A cirurgia ocorreu após uma súbita queda e diagnóstico de hidrocefalia. Apenas 32 anos de idade, muito jovem. Agora vamos a Aldair da Silva, o Aldagol, que faleceu no dia 21 de outubro, mais um brasileiro que nos deixou. Aldair da Silva, conhecido como Aldagol, em maio desse ano, o ex-jogador descobriu um câncer de pele, promoveu campanhas nas redes sociais para arrecadar dinheiro para o tratamento. Em setembro, o ex-jogador chegou a receber alta do Hospital São José, na cidade do norte de Santa Catarina, em Joinville, e seu estado de saúde piorou. E ao longo de outubro de 2022, ele chegou a iniciar o tratamento de radioterapia, mas não resistiu, falecendo com apenas 30 anos de idade, muito jovem. Vamos agora ao mês de novembro de 2022. Carlo Galli, da Itália, que jogou como atacante, jogou pela seleção italiana de 1953 a 1959, jogando a Copa de 54. Ele faleceu aos 91 anos de idade. No dia 10 de novembro, perdemos Juan Carlos Orellana, Chile. Ele atuava como atacante, jogou na seleção chilena de 1977 a 1983 e faleceu aos 67 anos de idade devido à esclerose lateral amiotrófica. No dia 10 também de novembro, Alfredo Torres, do México. Ele que atuava como atacante, jogou pela seleção mexicana de 1953 a 1954, participando da Copa do Mundo. Ele faleceu aos 91 anos de idade. Gerhard Rodax, da Áustria, jogou pela Áustria, pela seleção, de 1985 a 1991, participando da Copa de 1990. Ele faleceu no dia 16 de novembro, ele tinha 57 anos de idade. Kalman Merozoli, da Hungria, seleção da Hungria, de 1961 a 1971, atuando em 3 Copas do Mundo, 62, 66 e em 1982 como treinador. Ele faleceu aos 81 anos de idade. No dia 23 de novembro, perdemos David Johnson, do Reino Unido.
jogava como atacante, jogou pelo Manchester City, Liverpool, Everton, entre tantos outros. Atuou pela seleção da Inglaterra de 1975 a 1980. Faleceu aos 71 anos de idade. Dia 26 de novembro, temos Fernando Mendes Soares Gomes, de Portugal. Ele atuava como atacante avançado. Jogou pela seleção de Portugal de 1975 a 1988. Faleceu aos 66 anos de idade. Maurice Norman, também do Reino Unido, jogou pela seleção da Inglaterra de 1952 a 1964, jogando nas Copas do Mundo de 58 e 62. Ele faleceu aos 88 anos de idade. Chegamos agora ao mês de dezembro de 2022, onde perdemos mais um brasileiro, que foi o Beto Fuscão, Rigoberto Costa, ele que nasceu em Florianópolis no dia 13 de abril de 1950 e faleceu em Florianópolis em 6 de dezembro de 2022. Ele jogou pela seleção brasileira em 1977, jogou também pelo América, pelo Grêmio, Palmeiras, entre outros. Ele faleceu de complicações de um câncer no estômago. No dia 12, Hermann Nuber, da Alemanha. Perdemos agora, dia 12 de dezembro. Atuava como atacante, também foi treinador pela seleção da Alemanha. Disputou em 1958 Copa do Mundo. Ele faleceu aos 87 anos de idade. Sinisa Mihalovic, da Sérvia e Iugoslávia, foi jogador e treinador da seleção nacional da Iugoslávia de 1991 a 2002 e a Sérvia e Montenegro em 2003. Ele faleceu aos 53 anos de idade em decorrência de uma leucemia. E no dia 17 de dezembro, perdemos Manuel Muñoz, do Chile. Ele jogou pela seleção do Chile na Copa do Mundo de 50 e atuou também pelo Colo-Colo, Audax italiano, entre outros times. Ele faleceu em 17 de dezembro de 2022, aos 94 anos de idade. E estamos fechando a retrospectiva de jogadores de futebol que faleceram em 2022, neste dia 23 de dezembro de 2022, para que seja postado nessa véspera de Natal. E tivemos a perda do jogador George Reginald Cohen, do Reino Unido, que jogou pela seleção da Inglaterra de 1954 a 1967, participando da Copa do Mundo de 1966. Ele faleceu neste dia 23 de dezembro de 2022. O Fulham foi quem divulgou o falecimento de Cohen. Esse foi um vídeo de retrospectiva dos jogadores de todo mundo que faleceram no ano de 2022. Eu espero que vocês gostem. Uma pesquisa bem detalhada, começando desde janeiro até dia 23 de dezembro de 2022. Homenageando, relembrando todos os jogadores de futebol, todos os países que marcaram a história dos seus times, suas seleções, infelizmente faleceram no ano de 2022. Se você não assistiu ainda o 2021, temos também a retrospectiva, que a gente faz todos os anos com muito carinho, pesquisa bem detalhada, a gente acompanha durante todo o ano a fazer esse vídeo para vocês. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. E aguarde também a retrospectiva dos famosos que faleceram em 2022. Aguarde. E a todos os nossos inscritos, quero desejar um Feliz Natal, de muita saúde, de muita paz, de muita fartura em nossas mesas. Que estejamos juntos nesse ano novo que se aproxima. Um abraço do amigo Eudes Alves, o seu canal de homenagens.